Sobre crimes de guerra, definição e investigação, eu converso agora com Paula Baldini. Ela é advogada e pesquisadora na área de Direito Internacional na Universidade de Leiden, na Holanda. Professora Paula, muito obrigado pela sua presença com a gente aqui no nosso CNN Prime Time. E peço desculpas se a paixão, às vezes, fala mais alto e a gente acaba tomando posições ao assistir essas imagens. A senhora assistiu a essas imagens e certamente vem acompanhando esse conflito. Já estamos aí na 4ª semana de guerra. E eu pergunto se já há evidências seguras, confiáveis, de que crimes de guerra estão sendo cometidos neste momento na Ucrânia, professora. Olha, Márcio, é sempre muito difícil a gente falar que tem evidência segura, porque a gente tem sido bombardeado com imagem e a investigação disso é muito delicada, precisa de mais informação com relação a possíveis participantes desses crimes, em que condições eles teriam ocorrido. Mas o que a gente tem visto é, de fato, preocupante. Eu vou explicar muito brevemente como é que funciona uma ação durante guerra e quais são as regras que regem ela, porque guerra não existe num vácuo jurídico. Basicamente, a finalidade das regras dentro de uma guerra, elas têm a finalidade de minimizar o sofrimento das pessoas envolvidas. Então, existem, obviamente, que uma tropa ela pode tomar ações necessárias para ela avançar, mas ela tem limitações para isso. Ela tem limitação, ela precisa obedecer o princípio da distinção, que nós chamamos de princípio da distinção, que é um princípio que faz com que seja obrigatória a diferenciação entre alvos civis e alvos militares. Alvo civil inclui áreas residenciais, hospitais, pessoas civis, porque elas não estão uniformizadas normalmente, e qualquer outra situação, local onde civis estejam protegidos e abrigados durante uma guerra. Além disso, quando é inevitável você atacar um alvo que você pensa que talvez seja civil ou que vai atingir um civil, que existe a discussão de dano colateral, você tem que ser proporcional, que é você vai usar os meios mínimos que você puder para atingir seu objetivo militar e avançar militarmente, e tem que ser proporcional a esse objetivo. O que a gente tem visto? Que poderiam ser indícios fortes de possíveis crimes. Ataque ao hospital. A diretriz da Cruz Vermelha fala que hospitais não devem ser atacados, ainda que eles sejam usados por militares para avançar do outro lado, porque um hospital ele é onde pessoas recebem tratamento e é onde civis são protegidos. Além disso, o que a gente tem visto? Ataques a áreas residenciais e mesmo de abrigo de civis. E a gente tem visto ações que não deixam os civis estarem protegidos. Eles não podem sair da cidade, eles estão encurralados em algumas situações. E isso seria uma situação que poderia também configurar um crime de guerra. Agora, professora, em cima do que a senhora está falando, o que se percebe é que sim, existem alvos militares e sendo atingidos. O aeroporto de Lviv, por exemplo, um centro de manutenção de aviões. A gente imagina, sim, é um alvo legítimo, mas há muitos registros das zonas residenciais sendo bombardeadas. Há a alegação de que as bombas são burras, ou seja, não tem um sistema moderno de mira, elas desviam do alvo. Isso justificaria esses, digamos, erros para tantos alvos civis que já ocorreram nessa guerra? Então, o uso da bomba burra, como diz, que normalmente ela se refere àquela arma que você não consegue controlar, ou o alvo, ou o dano causado pela arma, a bomba burra ela pode ser considerada sozinha um crime de guerra. Então, uma vez configurado que você encontra armas como, por exemplo, a cluster, a fragmentada, que é uma arma que ela explode no local e depois ela gera novas explosões, ainda depois que ela tenha atingido, e as armas incendiárias, que elas podem se espalhar, elas causam dano ambiental de longo prazo. Essas armas burras, elas podem ser consideradas crimes de guerra também, ainda que o alvo dela seja legítimo, porque a chance dela atingir civis, dela provocar danos maiores, é muito grande. E qual o papel, professora, que tantas imagens, tantos registros podem ter para frear esse tipo de ataque a alvos civis? E mais, se essas imagens servem de prova numa investigação no Tribunal Penal Internacional que vai julgar se Putin e seus generais cometem ou cometeram crimes de guerra na Ucrânia? As imagens, elas são indícios muito fortes. Obviamente, elas dependem de várias outras provas que serão colhidas. Então, colhe-se material, colhe-se depoimento, colhe-se também materiais no local, faz-se mapeamento das regiões onde esses ataques aconteceram via satélite. E tudo
Tudo isso junto é o que a gente chamaria de um conjunto probatório para fins de você demonstrar que houve um crime ou não. Então, são indícios muito fortes. Existem alguns grupos, inclusive, que eles estão filtrando já essas provas, separando as que são relevantes e, por exemplo, se você vê uma foto online, eles já fazem o mapeamento via satélite, mostram onde seria a localização daquele ataque para que ela possa ser usada depois. Então, certamente, tudo isso que está sendo colhido vai ser analisado e vai ser levado em conta. Paula Baldini, advogada e pesquisadora na área de Direito Internacional na Universidade de Leiden, na Holanda. Professora Paula, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pelas explicações aqui no nosso CNN Prime Time. Não, a gente que agradece. Obrigado e boa noite. Obrigada.